Noite! Estamos ao vivo. Na verdade, estou eu ao vivo. Porém, assim que vocês começarem a entrar e dar as opiniões de vocês também, estaremos todos ao vivo. É interessante pensar isso, né? É uma besteira, mas é interessante pensar que estamos todos ao vivo mesmo. Eu estou aqui no meu lar, provavelmente vocês estão aí no lugar de vocês, qualquer que seja ele. Espero que todos estejam bem aí mais uma quarta-feira, mais uma semana, para a gente poder falar sobre cães, para a gente entender sobre cães, esses companheiros que a gente tem aí dentro de casa, que a gente tem na vida, né? Quem nunca encontra um cãozinho aí na rua, um cãozinho na casa de outra pessoa? Em todo lugar que a gente vai tem um cãozinho, um lugar onde você vai que tem cãezinhos. É muito interessante a gente entender e me imaginar que os cães agora eles fazem parte da vida de todo mundo, inclusive das pessoas que não têm cães. Então é importante a gente sempre colocar isso. Foi um dos vídeos, faz pouco tempo esse vídeo, agora eu não lembro, às vezes eu me perco nos vídeos que eu faço, mas que eu coloquei que os cães, eles são os grandes responsáveis pela mudança da sociedade e daquelas pessoas que teoricamente não gostam de cães porque tiveram experiências ruins ou porque tem contato com cães que fazem coisas que não agradam às pessoas, seja por uma questão de invasão de espaço pessoal, ou por sujeira, ou por quebrar coisas, derrubar coisas, enfim. Então essas experiências elas precisam ser modificadas pelos nossos cães. Os nossos cães são aqueles que vão chegar e falar para essa galera: ó, pessoal, pode ser melhor, pode ser mais fácil, pode ser mais legal, sei lá, e aí cada um encara de uma forma, mas são os nossos cães que são os responsáveis por isso. É assim que a gente muda a nossa sociedade. É fazendo com que a maior parte das pessoas da sociedade tenha bons contatos com cães, tenham boas experiências. E para isso, os nossos cães precisam estar preparados para isso também. É legal a gente pensar isso. E eu comecei nada a ver, né? Comecei falando aqui, fui enveredando no assunto, porque quando eu começo a falar de cães, não importa qual seja o tema sobre cães, eu começo a desembestar aí, falar, não sei nem se é esse o termo, desembestar. Começo a falar, começo a dar opiniões, começo a imaginar como seria a melhor forma de fazer e acredito que todo mundo deveria também fazer dessa forma. O tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão que é muito importante, que para mim ela mudou. Não vou falar completamente porque eu não tenho certeza disso, mas para mim é como se fosse, mudou completamente a forma como eu encaro e enxergo os cães, a forma como eu me relaciono com eles. Esse é um dos grandes pontos que mudou a minha forma de enxergar, e aí eu tô falando profissionalmente, mas eu imagino que é de uma forma pessoal mesmo, a forma como eu me relaciono com os cães atualmente, tudo se deve também a esse assunto que a gente vai falar hoje. Antes da gente começar oficialmente aqui, dar uma boa noite geral, e vocês começarem a dar as opiniões de vocês também, eu queria falar sobre algumas situações, que é muito comum nos dias de hoje. Eu já fiz até uma live sobre isso, que a gente fala sobre os cães nas redes sociais, né? E não só nas redes sociais, como na internet como um todo, o acesso que a gente tem a informações, a vídeos, as pessoas publicarem coisas, darem opiniões, colocarem as suas visões sobre as coisas. É muito comum a gente ver as pessoas provocando os cães. Então a pessoa filmando o cão ali, às vezes filma o cão de pertinho, né? Coloca a câmera ali bem próxima do cão para ver o que ele vai fazer, o que acontece, fica testando o cão para saber se tá tudo certo, como é que ele vai reagir àquele tipo de situação. Uma das situações que eu vi que não tem nada a ver com essa de aproximar a câmera do cãozinho e ficar filmando ele ali, foi até atual. Eu nunca lembro os dias que eu vejo, mas eu gosto de trazer as mais atuais que eu também vivenciei. E a pessoa está secando o cão. É provavelmente um lugar especializado nesse tipo de coisa, porque o cão está numa bancada ali, tem todos aqueles acessórios para poder fazer a higiene do cão, para poder limpar, secar, e a pessoa está com o soprador. Não sei quem conhece o soprador, é como se fosse um aspirador de pó, só que é o contrário, né? Ele sopra o vento, mas o formato é o mesmo, tem alguns bocais diferentes, mas esse era o bocal tradicional, aquele que é redondo, circular, e a pessoa estava ali, ó, jogando esse ar no cãozinho, que é a primeira coisa que se faz para tirar o excesso de água antes de vir com a escovação, enfim. E a pessoa tá ali fazendo isso com o cão, e aí ela fica desatenta por um momento ali, e esse vento vem bem no focinho, bem no rosto do cão, aqui na cara do cão. E aí o cão, ele se assusta tal, a pessoa não vê que isso acontece, aí quando a pessoa volta para continuar a sopração, o cão pega e abre a boca. Não conhece os sinais dos cães,
claramente não sabe como fazer o trabalho que você está fazendo. Nossa, olha o que eu estou falando aqui. Enfim, são vídeos que a gente vê pela internet aí. Um desses vídeos foi esse daí que eu vi da pessoa fazendo essa sopração, né, secando o cão, e acontecendo toda essa situação que, aos olhos mais leigos, passa como uma situação comum, uma coisa engraçada, né? Inclusive, um dos vídeos que eu vi também é esse me incomodou bastante. Sempre me incomoda esse tipo de vídeo quando eu vejo que as pessoas não entendem a linguagem dos cães, não respeitam a linguagem que o cão está querendo passar naquele momento. E uma delas é que a pessoa pega uma chave de carro, na verdade acho que é de moto, e aí ela fala, vou ligar minha moto aqui. Aí ela encosta a chave no cachorrinho e vira. E aí o cachorro começa a rosnar e mostrar os dentes. E aí parece realmente o motor de uma moto, né? E a pessoa acha engraçado, e o vídeo tem milhares de visualizações, enfim, eu não vou ficar falando sobre isso, porque é um tema que realmente me causa uma certa angústia, uma famosa azia, né, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo. Enfim, vamos começar agora com coisa mais boa que isso, porque isso também é bom a gente ver esse tipo de coisa, pra gente entender o que a gente quer com os nossos cães. Então, ver as coisas ruins que as pessoas fazem, infelizmente, também serve como uma lição pra gente, né? Pra gente definir o que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui a pergunta de hoje, que tem a ver com o nosso tema, que é: esse cão está desconfortável? É uma afirmação. Então é importante a gente entender como que a gente descobre isso, como é que a gente percebe isso, como é que a gente evita isso. E a pergunta de hoje é: como evitar que o cão apresente algum sinal de desconforto? É sobre isso que a gente vai conversar. Se você nunca ouviu falar sobre sinais de desconforto do cão, é legal você pesquisar um pouco sobre isso, mas aqui na live a gente vai falar bastante sobre isso. Hoje é só isso que a gente vai falar. E enquanto isso, vocês dão a opinião de vocês aqui, o que vocês acham, que vocês fariam, mesmo que você não tenha um cão. É legal você imaginar o que você faria para evitar que o cão tivesse algum desconforto, apresentasse algum sinal, te mostrasse algum sinal de que está desconfortável com alguma coisa. Coloca aqui na interrogação, que em breve a gente já fala sobre isso. E se você quiser que alguém assista essa live e dê as opiniões também aqui ao vivo com a gente, manda o aviãozinho para a pessoa vir agora conversar com a gente e quem sabe dar uma ótima opinião aí para a gente discutir a respeito e para a gente também ver como as pessoas pensam. Vamos começando com as perguntas de hoje. A pergunta de hoje, eu já comecei, já respondi, que é: você conhece os sinais de desconforto? Essa era uma pergunta que eu fiz para que as pessoas se interessassem pelo assunto, dessem as opiniões delas também, se elas conhecem, já ouviram falar sobre isso, se vocês também quiserem dar a opinião de vocês agora aqui, se vocês conhecem os sinais de desconforto dos cães. Eu fiz essa pergunta porque ela é como se fosse o ponto de partida para a gente começar a entender o nosso cão, para a gente começar a dar uma qualidade de vida para o nosso cão. Porque se você imaginar que quando o cão está desconfortável, é uma situação que ele tem dificuldade, e aí tanto pode ser uma coisa que ele quer, como uma coisa que ele não quer, como uma coisa que ele não conhece. Ou seja, tudo isso é um bloco que demonstra que o cão não está confortável naquela situação, diante daqueles estímulos, diante daquele contexto, o que está acontecendo, o que ele está precisando, o que ele está sentindo. Se você que tem um cão, e você que não tem um cão também é muito importante, você não conhecer esses sinais, não conseguir observar e captar ali esses sinais do seu cão, eu acho que você está um passo atrás. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber para a gente começar a dar uma qualidade de vida para o nosso cão, porque cada cão tem uma personalidade. Cada cão vai demonstrar esses sinais de uma forma diferente, ou com uma frequência maior, ou ele vai fazer mais escancarado esses tipos de sinais. Então você conhecer os sinais para poder identificar isso no seu cão é o primeiro passo para você ajudar o seu cão a ter uma boa vida. Você vai evitar que muita coisa ruim aconteça. Você vai garantir que o seu cão tenha sucesso em muitas coisas, que ganhe mais confiança, tanto nele mesmo quanto em você. Que ele vai perceber que os mínimos sinais que ele mostra são respeitados. Então é importante, primeiro de tudo, a gente entender e conhecer esses sinais de desconforto. Se você não conhece ainda, hoje é o seu dia, mas é um tema que a gente sempre vai estar explorando, porque existem muitos sinais aí que até a gente, como ser humano, talvez não perceba ainda, porém em algum momento a gente vai descobrir que esse sinal também é importante para a comunicação canina. Então sim, todo mundo precisa conhecer
os sinais de desconforto do cão. Se você não tem um cão, mas tem contato com cães na rua, na casa de outras pessoas, você conhecer esses sinais e conseguir observar no cão vai ajudar demais no relacionamento que você tem com os cães por toda a sua vida. E é por isso que eu digo que mudou a minha, né, 100%, eu até exagero um pouco, porque facilita demais a forma como você se comunica e se relaciona com qualquer outro cão, que dirá com o seu, que está ali 24 horas, ou não, né, porque você dorme, que está ali o tempo todo com você. Boa noite, a galera que vai falando boa noite. Eu não sei se falei boa noite para vocês, desculpa, eu não fixei a minha pergunta. Depois me dizem se está fixado, eu acabei de fixar agora, então diz aí se está fixado, e se tiver já aproveita e já dá a sua opinião aqui na interrogação. A próxima questão levantada. Por que precisamos respeitar os sinais dos cães? E aí eu coloquei 3 situações aqui de por que a gente precisaria respeitar esses sinais. E é para evitar o estresse, para respeitar o cão, para ensinar o cão. Parece até um passo-repassa, né? Qual resposta você daria? Nada a ver. Vamos embora. Por que a gente precisa respeitar os sinais do cão? Ou seja, quando o cão apresenta algum sinal que está desconfortável, por que a gente precisa respeitar isso? Por que a gente precisa conhecer esses sinais para poder respeitar isso? E aí a primeira coisa que eu pus foi para evitar estresse. Lembra que eu sempre falo que, independente de quão seguro e quão conhecedor das regras e da sociedade que ele vive o cão é, ele vai estar se estressando. O estresse sempre vai existir. É um gasto de energia, é barulho, tudo isso vai aumentando o estresse do cão, vai acumulando estresse no cão. Porém, quando a gente reconhece que o cão está desconfortável em alguma situação, a gente evitar que isso aconteça, a gente tirar o cão dessa situação, vai garantir que o nível de estresse dele seja menor. Não além do necessário, não além do que ele suporta. Então a gente garantir e respeitar um sinal de desconforto de um cão, com certeza vai diminuir o estresse desse cão, vai fazer com que esse cão fique mais tranquilo, mais preparado para o resto do dia. Porque se logo que aparecer os sinais, imagina que aparece um desconforto logo no começo do dia, e aí você não respeita, e esse desconforto vai aumentando, o nível de estresse do seu cão vai chegando lá em cima. Como é que seu cão vai passar o resto do dia? Sem dúvida nenhuma, sem paciência, a famosa sem paciência. Ele não vai conseguir lidar com nada, até com as coisas que ele estava acostumado a lidar. Um barulho mais alto que vier já vai incomodar, já vai ser mais estressante, ele não vai saber lidar. Alguém que tentar chegar mais perto, tocar nele, o toque da pessoa ou de outro cão próximo do seu cão, já vai ser algo que ele não vai conseguir lidar, não vai querer lidar, porque o estresse dele, a caixinha de estresse dele já está lotada, já está transbordando. Então a gente precisa respeitar os sinais de desconforto do nosso cão para garantir que o nível de estresse seja o menor possível. Então, sem dúvida, essa é uma das questões. A gente precisa sim respeitar o sinal do cão para evitar o estresse dele. A outra questão, a outra resposta que tinha é para respeitar o cão. Essa eu acho interessante, é muito importante porque é uma mudança de visão, né, de consciência quando a gente tem um cão em casa. Tudo que a gente vai garantir de qualidade de vida para o cão, a gente precisa pensar que a gente está respeitando o cão. A gente precisa mudar essa visão, que ela é muito antiquada, mas ainda ela se perpetua nos dias de hoje, que é aquela ideia de que o cão precisa me obedecer, o cão tem que fazer aquilo que eu quero que ele faça na hora que eu preciso ou que eu quero que ele faça. Essa visão ela precisa ser modificada, porque senão não faz sentido você ter um cão dentro de casa, trazer ele para o seio da sua família, para ser um membro da família que participa das coisas da família, se você não respeita as dificuldades e os desconfortos do seu cão. Então essa é uma mudança de consciência. Você respeitar os sinais do seu cão para que você demonstre respeito pelo seu cão. Para que ele veja em você aquela pessoa que respeita as dificuldades, os desconfortos ou que ajuda o seu cão. Então quando você respeita os sinais do seu cão, você vai fazer duas coisas. Se for algo que você está fazendo, você vai parar de fazer. Se for algo que está acontecendo, que não é você o agente desse desconforto, você vai tirar o seu cão dessa situação. Isso é respeitar os sinais do seu cão, é respeitar o seu cão. Olha que legal que é isso. Quando você entender, quando as pessoas entenderem o quanto a gente precisa respeitar os cães, e o mínimo que é respeitar um desconforto.
Existem outras formas que vão demonstrar respeito por um cão. Mas você respeitar que ele tá te falando e tá te mostrando, no caso, que não tá legal, não tá confortável, ele tá com dificuldade, você respeitar isso é a maior forma de amor que a gente pode dar para o nosso cão. Então imagine sempre dessa forma, respeitar os sinais do cão é respeitar o cão, é respeitar aquele indivíduo, aquele ser que está ali, que você trouxe para viver com você. Boa noite, alguém colocou aqui, o meu já morde logo, não manda recado. Vou falar sobre isso, Jackson. Ele colocou aqui, o meu já morde logo, não manda recado. Uma das enquetes que eu coloquei aqui é justamente sobre isso. Se você estiver aqui até o final, Jackson, vai ver e vai comentar, senão você assiste depois. E a outra situação era para ensinar o cão. Você respeitar um sinal de desconforto do cão para ensinar ele. Sim, sim. Porque tem tudo a ver, inclusive, agora, por coincidência, com o que o Jackson falou. Se o cão entender, vamos lá, se você não respeitar o sinal que o cão deu de desconforto, ele mostrou para você que estava desconfortável, você não respeitou. Tô falando você, mas é qualquer coisa que aconteça, outros cães, sei lá, um monte de coisa. Mas não foi respeitado isso. O que o cão vai aprender? Ele vai aprender que aquele sinal não serve para nada. Não ajuda ele em nada, não resolve os problemas dele, as dificuldades, os desconfortos dele. O que ele vai fazer? Usar outros. Ele vai começar a utilizar outros sinais. Sem dúvida nenhuma, até chegar ao ponto aí que vai morder, sei lá, vai latir. Mas a gente respeitar o sinal do cão, a gente ensina para o cão que aquele sinal mínimo, menor, que traz o mínimo de estresse para ele, que ele está no nível de estresse mais baixo, mas está desconfortável, já é respeitado. Então a gente começa a dar valor para esse sinal que o cão apresentou. Então é isso que a gente ensina para o cão quando a gente respeita um sinal de desconforto. A gente ensina para ele uma habilidade social. Como que ele faz para mostrar que ele está desconfortável? Isso sem ele se estressar muito. Porque conforme os sinais vão sendo apresentados e não respeitados, o nível de estresse vai aumentando, a frequência do sinal vai aumentando, a amplitude do sinal vai ficando cada vez mais presente, mais forte. Ou seja, o cão vai aprendendo isso. Então a gente precisa respeitar o sinal do cão para que ele aprenda. A gente ensina a ele que aquele sinal funciona, que ele precisa utilizar aquele sinal com maior frequência, que vai ser respeitado, vai resolver o problema dele, vai tirar ele do desconforto que ele se encontra. Então sempre vamos respeitar os sinais de desconforto do cão. Para isso a gente precisa conhecer os sinais. Estamos aqui para isso, mas pode pesquisar aí que você vai encontrar uma lista de sinais que os cães apresentam com maior frequência. Mais uma pergunta que é... Aqui a gente já começa a falar dos sinais mais especificamente. Se você está aqui na live falando, mas você não está falando de sinal nenhum, vamos falar agora. Quando o cão boceja, ele está desconfortável? Para quem já conhece sinais dos cães, entende que o bocejar é abrir a boca, é igual a gente, né? Quando a gente está com sono, sei lá, a gente abre a boca também e acaba bocejando. Quase que eu bocejei só de falar. Isso é interessante. É o famoso... Cadê? Sei lá, um bocejo, outro boceja, enfim. Mas olha como existe a comunicação através do bocejo. É uma comunicação que ela vai passando para os outros também, que vai mostrando um desconforto que está acontecendo. Então, quem já conhece sobre isso, já leu sobre isso, já ouviu sobre isso, já teve cães, entende que o bocejo é uma forma do cão demonstrar que ele está desconfortável. Sem dúvida nenhuma, não importa qual seja o contexto, o cão está mostrando que ele tem alguma dificuldade naquele momento. E é lógico, dentro dos sinais, é isso que a gente vai entender aqui também na live, a gente precisa entender qual é, vamos falar o gatilho, esse termo está até na moda, qual é o gatilho que está despertando aquele comportamento, aquele sinal que o seu cão está demonstrando. Vamos pensar no bocejo, por isso que eu coloquei ele, porque é interessante a gente sempre avaliar. O bocejo, ele é um sinal de desconforto. Só que, por exemplo, quando o cão está com sono, quando o cão está cansado, ele vai bocejar. É um sinal de desconforto, porque ele está acordado, não está conseguindo ficar acordado, ou está querendo ficar acordado, sei lá, e o corpo dele está falando para ele, ó, estamos com uma dificuldade aqui, vou bocejar para expressar essa dificuldade.
Então é importante a gente entender que o bocejo, ele é desconforto em qualquer situação. Porém, quais são os gatilhos, qual é o nível de desconforto que se encontra, como a gente resolve isso? É isso que é o mais importante a gente avaliar. A gente não pode olhar simplesmente o sinal e dizer que sempre, o cão não quer ficar aqui. O cão não quer que tenha esse barulho. O cão não quer que você se aproxime. São milhares de coisas diferentes. Inclusive eu vou até aproveitar o gancho do que eu falei lá no começo sobre a pessoa que estava fazendo a secagem do cão com um secador e estava aqui na região do peito. E o cão estava sentado numa boa. Quando passou esse soprador para o rosto, para a carinha do cão, imediatamente ele bocejou. Ele ficou mais desconfortável do que ele já estava. E o corpo deu sinal para ele. E o corpo, automaticamente, instintivamente, o corpo respondeu com um bocejo, para tentar aliviar o estresse, para tentar tirar o desconforto. Então o bocejo, ele é sim, em qualquer situação que você vê um cão bocejando, existe um desconforto ali. Agora, qual é o nível de desconforto e o que você vai fazer para resolver? Você precisa conhecer melhor o seu cão. Porém, sempre que bocejar, tem um desconforto acontecendo ali. Inclusive com coisas mais pesadas, né? Com coisas que estão realmente ali forçando o cão, ameaçando o cão, ele pode bocejar. Talvez ele vá bocejar sim, para tentar relaxar, para tentar mostrar para quem está ali fazendo isso com ele, que não está legal, não está confortável. Então, não, da mesma forma que você não pode levar para o extremo e falar, tá bocejando, tem alguma coisa muito errada acontecendo, você também não pode levar para o lado fácil. De estar acontecendo uma coisa ruim, seu cão boceja e você fala, que bonitinho, ele está com sono. Então é importante a gente entender os sinais, o porquê eles aparecem e principalmente porque o seu cão está fazendo aquilo naquele momento. Entender o contexto também é muito importante. Vocês sabiam disso? Eu quero a interação de vocês, tô brincando. Não, tô brincando não. Vocês sabiam disso, que o bocejo é um sinal de que o cão está com uma dificuldade, está com desconforto? Se não sabia, agora está sabendo. Agora vamos para a pergunta de hoje. Como evitar que o cão apresente algum sinal de desconforto? Aí apertei aqui para ver a resposta de vocês. Aqui, ó. Pião. Ficando esperto quando houver situações novas para o cão. Aqui a gente... São duas respostas, na verdade. É um combo, né? Vou falar que é um combo que tem tudo a ver, mas é importante a gente sempre segmentar para ficar fácil para a gente também. O que eu preciso fazer? Então a primeira coisa, ficar esperto. É ficar esperto no seu cão. E quando eu digo ficar esperto, é ficar de olho no seu cão mesmo. É olhar o seu cão e ver se existe algum sinal de desconforto, se ele está apresentando algum sinal. Para aí sim, você esperto, olhar o que está acontecendo e o que você pode fazer para ajudá-lo. Seja, dar o suporte, sair de perto, evitar que ele tenha contato com alguma coisa, oferecer algo que ele está precisando naquele momento. Então é importante, primeiro de tudo, ficar esperto. E aí, situações novas. Por isso que eu disse que são duas coisas que, para a gente evitar... Como é que é a pergunta? Como evitar que o cão apresente algum sinal de desconforto? Ficando esperto. Essa seria para mim a melhor resposta. Aí, quando houver situações novas, aí a gente ampliou a situação. Porque é uma situação nova, sempre vai ser um desconforto para o cão. Sempre. Sempre vai ser. Então a gente sabendo que uma situação nova é um desconforto, é um potencial desconforto para o nosso cão, e é isso que a gente precisa sempre levar em consideração, independente de quantos anos tem o nosso cão, de quantas experiências ele já viveu, situações novas são estressantes e vão trazer desconforto para o nosso cão. Como é que a gente vai evitar que o cão tenha algum problema diante de uma situação nova? Primeiro de tudo, preparando o nosso cão, dando habilidades para que ele consiga lidar com situações novas, tenha confiança para isso. E principalmente, quando é uma situação nova, inserir essa situação gradativamente. De forma bem levezinha no começo, um contato bem pequeno com uma situação nova, para que você possa entender o seu cão e observar os sinais. E sempre ir, impedindo que o sinal apareça. Você conhecendo e ficando esperto com o seu cão, você vai sim identificar esses sinais e vai conseguir ajudar o seu cão e apresentar situações novas. Então, para a gente evitar... Essa resposta ela é completa, mas eu dividi ela em duas, porque eu acho que é importante a gente avaliar os dois pontos. Porém, ficar esperto quando tiver situações novas, sem dúvida nenhuma. Você ficou esperto com uma situação nova do seu cão, você vai praticamente garantir que ele não tenha desconforto. Porque o menor sinal, aquele que você já ensinou para ele que funciona, você vai agir.
você vai intervir, você vai resolver, você vai ajudar, vai auxiliar, sei lá, são milhares de situações e formas de resolver um problema de um cão. Mas essa aqui eu acho bem importante mesmo, a gente ficar esperto, principalmente diante de situações novas, mas o tempo inteiro a gente também deve estar. O que o Jackson colocou aqui, ó? Os meus estão com isso agora. Tá os dois bocejando aqui na cama. Exatamente o que eu falei. Tanto pode ser um momento de estou querendo dormir, estou precisando dormir, não estou conseguindo, o corpo já quer dormir, mas eu não quero. Sei lá, são diversas coisas, como pode ser um desconforto pela situação que está acontecendo nesse momento. Um barulho muito alto, um cheiro de alguma outra coisa que de repente ele não pode ter acesso, ou ele quer ter acesso. Então você precisa conhecer os seus cães e entender o porquê esse bocejo está acontecendo. Se você apagar a luz, fechar tudo, deitar todo mundo e eles dormirem, opa, beleza, então era sono realmente, o desconforto que eles estavam sentindo e não conseguindo resolver essa situação. É importante sempre de tudo a gente conhecer os nossos cães. Eu sempre dou a minha opinião também aqui, coloco aqui a minha visão de como evitar que o cão apresente algum sinal de desconforto. E aí uma que eu coloquei foi não expor. Eu não expor o meu cão a uma situação, eu vou garantir que ele não apresente sinal de desconforto. Isso é verdade? É verdade. É lógico que é verdade. Se eu nunca sair com o meu cão na rua, ele nunca estará exposto a um desconforto que pode existir na rua. Um carro que passa, uma pessoa, um outro cão, outros animais, um pássaro voando, um vento que bate e mexe o chão, mexe a sujeira do cão, as folhas que caem, milhares de coisas. Se eu não expor o meu cão a isso, com certeza eu vou evitar que ele apresente algum sinal de desconforto. A pergunta é exatamente essa, como evitar? Não expor o meu cão. Só que a partir daí, que qualidade de vida eu estou dando para o meu cão? Se algum momento, em algum dia da vida dele, ele estiver exposto a isso, ele não vai saber lidar. E aí o desconforto vai ser na certa. É garantia de desconforto se eu não expor o meu cão gradativamente a situações. Se eu não conhecer o meu cão, preparar o meu cão para que ele possa saber como lidar, ele ter ferramentas, né, habilidades para poder lidar com situações, quaisquer que sejam as situações. Porém, se você não expor o seu cão, você vai garantir que ele não tenha desconforto. Aí eu vou puxar agora para uma situação um pouco mais leve. Então, o seu cão tem dificuldade de se relacionar com outros cães. E você, na sua rotina, não tem nenhum cão que se aproxima. Você consegue passear com o seu cão por um lugar tranquilo, que você sabe que não tem outros cães, não acontece nada. Ótimo. Você podendo evitar isso, tranquilo. Vai dar uma qualidade de vida para o seu cão, porém, ele não vai conseguir ter contato com outros cães. Sempre que tiver, vai ser um desconforto gigantesco para o seu cão. Porém, é uma forma assim. Por isso que eu coloquei no nível mais tranquilo. Tem um nível mais pesado, que é não expor meu cão a nada, fechar ele numa bolha, o que é horrível para qualquer cão, para qualquer ser. E a outra é evitar as pequenas situações que você já sabe que causam desconforto. Então, se você sabe que quando vai chover, o seu cão está desconfortável, o que você faz quando você percebe que vai começar a chover? Tenta não expor o seu cão a essa chuva. Não deixa ele sair na chuva. Põe ele para dentro de casa. Coloca ele no cantinho que ele gosta, dentro da casinha ali, da caixinha de transporte, para que ele consiga passar por essa situação sem desconforto nenhum. Então a gente pode também avaliar e observar dessa forma também. Agora eu vou falar assim. Agora eu vou falar aqui para vocês uma outra situação. Podem ir dando as respostas de vocês também. Boa noite para quem eu não falei. Para quem eu não falei, boa noite, óbvio. Agora eu vou falar assim, quais são os sinais mais comuns? E aí agora a gente falando dos sinais de desconforto, o cão estando desconfortável, quais são os sinais mais comuns que todas as pessoas precisam conhecer e ficar atentas? Entender o contexto principalmente. Então, quando o cão boceja, é uma situação super fácil da gente ver. A gente olhou, a gente viu que o cão bocejou. Então pode entender que existe um desconforto ali. Aí a sua missão, a partir daí, conhecendo o seu cão, entender o porquê que isso acontece. O que está acontecendo naquele momento. Outra situação que demonstra desconforto do cão é o cão lamber os lábios, lamber aqui o focinho. Quando a língua vem para fora e lambe, né, faz uma varredura aqui, seja por dentro até da boca, a gente percebe que a língua do cão passa aqui, né? Bom, enfim, não vou ficar fazendo aqui porque eu não tenho focinho, mas é mais ou menos isso. Quando o cão faz isso, é um sinal de que ele está desconfortável. Ele não está conseguindo lidar com a situação, não está conseguindo ter acesso a alguma coisa. Então esse é um sinal que a gente precisa ficar atento também. O lamber, né? A língua sair para fora
e lamber focinho, lamber lábio, por dentro da boca você perceber que a língua passou ali, é um sinal de desconforto do seu cão. Para tudo, observa e entenda o que está acontecendo para que ele apresente esse sinal. Outro sinal que é muito comum, por isso que eu vou falar os sinais mais comuns, é o cão desviar o olhar. É o cão não olhar diretamente para alguma coisa. E aí para qualquer coisa, seja para você, que é uma forma mais fácil até de você ver, se o cão, você está ali, ó, chegando perto do seu cão, ele desviou o olhar de você, ele está desconfortável. Ele não está conseguindo lidar com aquilo que está acontecendo. E ele faz isso para todas as outras coisas. Então se está vindo um outro cão, se aproxima dele, ele pode desviar o olhar. Então você precisa ficar atento, que é o que a gente falou agora, ficar atento ao seu cão para entender e evitar que os sinais aconteçam ou apareçam. E se aparecer, você fazer alguma coisa. Então eu quero colocar esses 3 sinais como os mais comuns, mais fáceis da gente observar e diferentes dos mais tradicionais. Porque os mais tradicionais seriam o cão fugir. Poxa, isso aí todo mundo sabe, o cão não está querendo ficar aqui, está desconfortável. Então o cão picou a mula, foi embora. O cão rosnar, é comum, você vê e já sabe que tem algum problema. O cão latir, você vai saber. Então esses eu vou descartar até, porque esses já são sinais que, pô, se você não conhece esses sinais e já chegou nesse ponto, é porque os outros você não conhece. Então precisa conhecer os outros. Pelo menos esses 3, que são mais fáceis de se identificar. O cão lamber, a região do focinho, da boca, dos lábios, por dentro, é um sinal de desconforto do cão. O cão bocejar, abrir aquele bocão, e não precisa ser abrir um bocão, pode abrir até menos. Você percebeu que o cão bocejou, existe um desconforto ali naquela situação. O cão não está conseguindo lidar com uma situação direito. E o terceiro é o desvio do olhar. O cão desviou o olhar, está desconfortável, não está conseguindo lidar com aquela situação. E aí você precisa entender o contexto para poder ajudar o seu cão. A evolução do desviar o olhar é ele virar o rosto, virar a cara. Ele começa a virar a cara, meio de lado. E aí a evolução é ele sair correndo, é ele virar. Então olha como os sinais eles vão evoluindo. Só que o primeiro e menos estressante para o cão que ele apresenta são esses 3. Lamber o focinho, olhar para desviar o olhar e bocejar. Fiquem atentos a esses sinais. Vocês sabiam disso? Coloca aí se sabia disso, se conhecia. Fala, conhecia, não conhecia. É por isso que a live de hoje é esse cão está desconfortável. Porque se ele apresentar uma dessas 3 que você não conhecia ou conhecia, ele está desconfortável. Pode ter certeza. É só você identificar o que está acontecendo. O Jackson colocou aqui. O Jackson ele evita colocar aqui na interrogação, né? Ele joga aqui no meio dos comentários mesmo. Às vezes eu perco, hein, Jackson? O Eros tem medo de raios, os rojões. Sempre quando acontece, eu coloco ele no quarto e enrolo ele na coberta. Aí fica bem. Beleza. Resolvido então o seu problema. Acho que não tô falando sério. Se você resolveu o problema para ele, tá tudo bem? Então tá bom. O ideal é sempre que ele consiga lidar com isso. Sem precisar da sua ajuda. Que ele conheça barulhos, que ele esteja acostumado, que esteja sempre relacionado a alguma atividade que ele gosta, que ele conhece. Você comece a apresentar esses barulhos de uma forma mais gradual, utilizando sons de celular, sons de TV, botando queimas de fogos de artifício em outros lugares, deixando coisas cair no chão, enfim. Tem milhares de formas de fazer, respeitando o limite do seu cão, não é para assustar, não é para expor. É assim que a gente vai evitar que o nosso cão apresente esse desconforto, é não expor ele a esse medo, a essa situação que traz o desconforto. A gente vai gradativamente preparando o nosso cão para isso. Enfim, não sei se ficou claro, eu acho que não ficou claro, mas acho que deu para dar uma ideia e você também já deu uma solução aí, que se para você está bom, tudo bem. Seguindo aqui, com quem os cães utilizam os sinais? E aí eu coloquei com as pessoas ou com os outros cães? E são com todos. Com todos esses contatos que ele tem, até com outros animais, com gatos, com pássaros, elefantes, ele vai utilizar esses sinais de desconforto porque são sinais instintivos. São coisas que o cão, na maioria das vezes, não pensa para fazer. Se é uma coisa que ele não conhece, você não ensinou, ele não entendeu que aquele sinal funciona, ele vai apresentar. Principalmente o bocejo, o desvio, aqueles que eu falei, o desvio do olhar, a lambida, são coisas que para o cão trazem um conforto, procuram desestressá-lo e tirar ele da situação. Então ele vai apresentar esses sinais para todo e qualquer relacionamento que ele tenha. Seja com pessoas vivas ou seja com coisas inanimadas. Sons, barulhos, no caso aqui do Jackson, objetos, cheiros, tudo isso pode trazer um desconforto para o cão. Imagina, por exemplo,
o cão que lambe os beiços quando ele sente o cheiro de uma comida gostosa. É um desconforto do cão? É óbvio que é. O cão tá ali, ó, sentiu vontade de comer, talvez porque ele já conheça aquele cheiro, já experimentou aquilo, porém ele não tem acesso, ele tá sem acesso àquilo. Então ele vai lamber aqui, ó, pra relaxar, pra mostrar um desconforto, pra tentar resolver essa situação. Não é só porque ele tá querendo e tá babando. Muito pelo contrário, quando o cão baba, ele baba. Ele não passa a língua pra tirar a baba. A gente faz isso, né? Mas o cão não, ele baba, ele vai babar. Só que lamber, passar a língua, é um sinal de que está desconfortável para ele. Ele não consegue lidar com aquilo. Meu Deus, um cheiro muito bom. Eu preciso disso, eu quero isso, eu não estou conseguindo isso. Olha como é importante a gente entender. É uma coisa mais tranquila? É. Porque afinal de contas é uma coisa boa, é uma coisa que ele quer. Só que também existe um desconforto ali e a gente precisa fazer o máximo para que o cão consiga lidar com aquela situação da melhor forma possível para ele. Sempre pensando nele. Então os cães vão sempre utilizar os sinais. Sempre. Em qualquer situação, com pessoas, com cães. Na maioria das vezes com os cães acaba sendo mais fácil, porque é uma linguagem que os cães conhecem e utilizam também. Então é importante a gente entender que com os humanos, os cães utilizam, porque é uma coisa natural deles, porém, as pessoas não estão preparadas e não estão treinadas para poder observar e entender esses sinais. É por isso que hoje estamos falando sobre isso, e sempre é importante falar sobre isso, para que a gente tire o cão do desconforto. Então a gente precisa conhecer os menores sinais, eu falei aqui os 3 mais visíveis e importantes da gente avaliar, para que a gente possa ajudar o nosso cão, porque ele vai utilizar esses sinais com a gente também, são coisas que ele faz instintivamente. Então a gente precisa entender e conhecer esses sinais também. Boa, vamos seguindo aqui. Boa, não sei se eu já falei sobre isso, mas todo cão conhece os sinais de outros cães? Essa é muito legal, porque eu acabei de falar que é uma coisa instintiva que o cão apresenta, que o cão faz. Então, será que ele conhece, e ele usa com outros animais, com outros cães, será que ele conhece os sinais dos outros cães? Não. Pode ser que não. E é sempre dessa forma que a gente trabalha. Como eu falei lá no começo, a gente respeita sinais do cão, a gente conhece sinais do cão para ensinar o cão que aquele sinal é importante. Ensinar que o sinal é importante, que resolve as situações, que ajuda ele, que comunica alguma coisa. Se a gente faz esse processo com o nosso cão, ele automaticamente vai reconhecer esses sinais nos outros cães. E inclusive vai ajudar os outros cães a utilizar esses sinais. Então se, por exemplo, como é instintivo, temos 2 cães. O seu cão que você já ensinou e já preparou ele para ao menor sinal de desconforto, por exemplo, vamos colocar o desviar o olhar. Então, o seu cão começou a desviar o olhar, você sempre resolve a situação, você sempre tira ele do que está acontecendo, você sempre oferece o que ele está precisando, sei lá, você precisa entender o que seu cão precisa. A partir desse momento, ele entendeu que aquele sinal, aquele mínimo sinal, funciona. Quando ele estiver diante de um outro cão, que talvez não tenha essa habilidade social dele, porém, instintivamente, o cão também vai fazer isso, o seu cão vai ensinar para aquele cão que aquilo funciona. Porque quando eles estiverem, vou pôr uma situação aqui hipotética, porém real. Nada a ver. Os dois cães se aproximam um de frente para o outro. O seu cão e o outro cão que não sabe que aquele sinal funciona. Só que instintivamente ele se sente desconfortável e aí ele desvia o olhar do seu cão. Na hora que acontece isso, o seu cão respeita o sinal e sai de perto. Aquele cão vai começar a entender e a aprender que aquele sinal funciona. E vai começar a utilizar mais vezes em momentos de desconforto. Então, além do seu cão conhecer o sinal, ele vai ensinar para os outros cães. Isso quer dizer que não é todo cão que conhece os sinais dos outros cães, porque é uma coisa instintiva que os cães apresentam, porém, se as experiências com aqueles sinais são nulas, ou seja, não acontece nada, não resolve nada, ele não vai saber interpretar o sinal do outro cão. Então, uma socialização bem feita sempre vai ajudar você a ensinar o seu cão e respeitar os sinais, é a melhor forma do seu cão depois conseguir reconhecer os mesmos sinais em outros cães. Porque senão ele só vai sempre repetir os sinais que funcionam. E talvez não sejam os sinais que você quer, nem que os outros cães querem, nem que a sociedade como um todo quer que o seu cão tenha. Então é importante a gente entender que não é todo cão, ele não nasce sabendo interpretar os sinais e reconhecer os sinais de outros cães. A partir do momento que você insere ele na sociedade do jeito certo, ele consegue, além de interpretar e conhecer os sinais, ensinar os outros cães a apresentar os mesmos sinais. Olha que coisa maravilhosa, é o cão professor.
Besteira, vamos parar de besteira, Beto. A última pergunta que é: todo cão usa sinais antes da agressividade? Tarararã, tarararã. Tudo isso que a gente já falou, eu acho que dá pra gente ter uma noção um pouco maior ou melhor de o que acontece na verdade. Então, será que todo cão usa sinais antes da agressividade? Não. E aí você pode estar pensando, nossa, Beto, mas você acabou de falar que é instintivo, que o cão faz tal. Mas qual é o histórico desse cão? Não vai ficar esperando que o seu cão mostre o menor sinal de desconforto para que você haja, se existe um histórico e o seu cão não respeita ou não apresenta mais esses sinais. Por exemplo, colocando na prática, se o cão já utilizou o bocejo, se o cão já lambeu o beiço, o focinho, qualquer outro lugar, se o cão já desviou o olhar, se o cão já desviou o rosto, né, a cara do outro cão, ou de você mesmo, e tudo isso não teve um histórico bom, não resolveu o problema, não tirou o desconforto do seu cão, o estresse vai aumentando, os sinais vão amplificando e vão se modificando, ficando mais presentes. E aí o cão vai começar a utilizar outros, os que funcionam. Então ele começou a latir, opa, funcionou. Aí ele vai começar a latir. Aí chegou um momento que ele latiu, o famoso cão que ladra não morde. As pessoas não respeitaram, as coisas não foram acontecendo, os outros cães não respeitaram, aí ele resolveu morder, porque o nível de estresse foi acumulando. O desconforto não foi cessando e ele foi apresentando mais comportamentos. Aí ele resolveu morder. E aí morder funcionou. Olha que legal que ele descobriu, que ele aprendeu, que morder funcionava, resolvia o problema. E aí, ao invés de ele apresentar todos esses sinais aqui, ó, mais tranquilos, menos estressantes, ele já vai direto para a agressividade. Porque o histórico dos outros comportamentos não resolviam nada. Não era respeitado, ninguém conhecia esses sinais para ajudar o cão e ensinar que eles funcionavam. E aí ele partia direto para a agressividade. Então não é todo cão. Quando eles são filhotes, sim. E quando é muito bem desenvolvida essa habilidade no cão, ele sempre vai apresentar outros sinais antes da agressividade. Agora, se o histórico é muito grande de que as coisas não funcionam e só funciona a agressividade, a chance desse cão, no primeiro sinal de desconforto, apresentar uma agressividade é muito grande. É muito grande. O cão ir direto para a agressividade é o famoso, ele mordeu do nada. Do nada nunca vai ser. Mas foi o primeiro sinal de desconforto que ele te apresentou foi esse. E isso por que acontece? Por causa de tudo isso que a gente já falou até agora, por causa do que a gente vai falar agora, que é como a gente evitar então que os cão tenham sinal de desconforto. É você ficar esperto, como já dissemos lá em cima. É você, dentro de uma situação nova para o cão, ficar mais esperto ainda. É não expor o cão a situações que você imagina que possam ser estressantes e que ele tenha dificuldade. É preparar o seu cão para isso. Aí você garante que a agressividade para de acontecer. Porque o seu cão vai ficando mais tranquilo, o nível de estresse nas situações de desconforto são menores e os sinais instintivos voltam a aparecer com maior frequência. Porque você começa a respeitar. Então ele não está mais diante de uma situação de desconforto com um estresse muito alto. Começam a aparecer os pequenos sinais. As saídas, as viradas de olho, né, os desvios de olhar, as bocejadas, essas coisas voltam a acontecer e a gente ensina para o cão que isso funciona muito bem. Então é por isso que a gente precisa conhecer e respeitar esses sinais. Que acho que foi isso que o Jackson falou lá no começo, que eu falei que depois eu ia falar, que ele colocou que o meu morde do nada. Não sei se era isso, tá, Jackson? Desculpa, é que ficou lá pra cima. Mas eu falei que ia falar depois, que é justamente isso. Que não é todo cão que realmente, antes de usar agressividade, ele usa um sinal. Porque os sinais já não funcionam mais há muito tempo. O histórico de sinais desrespeitados é muito grande e o cão usa só aquilo que funciona. Lembra que o cão sempre vai apresentar o comportamento que funciona. O comportamento que funciona é o comportamento que o cão repete. Pra que ele vai ficar bocejando? Se ele boceja, a pessoa acha engraçado, ninguém sai de perto, ninguém resolve a situação, ele vai parar de bocejar. Ele já vai logo dar uma mordidona. Falei zoando, mas é muito sério pra saúde do cão. Nem pense na gente. Já é ruim pra gente que fisicamente a gente pode entrar num problema. Mas imagina pro cão, o nível de estresse que ele sempre tá diante de um desconforto. Ele já vai direto pra agressividade. Vamos para a nossa pergunta. Como evitar que o cão apresente algum sinal de desconforto? Já falamos algumas situações. Vamos ver se alguém colocou alguma opinião nova aqui. Depois de tudo que a gente falou, se alguém quiser ainda colocar a sua opinião sobre como fazer para evitar que o cão apresente o sinal de desconforto.
Enquanto isso, eu vou dar a minha opinião aqui também, colocar a minha resposta, para que a gente possa discursar um pouquinho aqui, discutir um pouquinho sobre isso. Uma das formas da gente evitar que o cão apresente algum sinal de desconforto é respeitar o espaço. Simples, prático, preto no branco, branco no preto, sei lá, é a gente respeitar espaço do cão. Quando a gente respeita o espaço, quando a gente não avança para cima do cão, quando a gente permite que ele fique distante, se é isso que ele quer, a gente garante, a gente evita que o sinal de desconforto apareça. Porque a situação vai estar dentro do controle do cão. Você não vai, você começar a diminuir esse espaço. E eu estou falando a gente, quando a gente fala respeitar o espaço, é para que o cão entenda que existe esse respeito, que você respeita ele. Quando é um outro cão, as chances acabam sendo menores, ainda mais se é um cão que não conhece sinais, ele vai esperar os sinais aparecerem, ele só sabe se relacionar indo em cima dos outros cães, chegando perto, ele não consegue ficar de longe, enfim. São de outras situações. Mas falando de nós, a forma da gente evitar é respeitando o espaço do cão. É não querer ficar indo para cima o tempo inteiro, se o cão não se mostrar pronto e preparado para isso. É sempre permitir que o cão tome a decisão antes, que se mostre aberto e favorável a isso. É a gente não ir para cima do cão, não ficar querendo pegar no colo, passar a mão, fazer carinho, entregar coisa para o cão pegar. Por mais que isso seja uma coisa que o cão quer, de repente, um brinquedo, botei uma ração aqui, mas um brinquedo. O cão quer aquele brinquedo, mas ele não quer se aproximar de você. Porque talvez haja um histórico, talvez, de quando ele chega perto, você pega e agarra ele. E é uma coisa que para ele é desconfortável, que ele não quer naquele momento. Então ele não vai chegar perto, e se ele chegar por causa do brinquedo, você pegou, aí o histórico já está maior, aquela confusão toda. Então se a gente respeita o espaço do cão, a gente garante que, a gente evita, né? Não vou garantir, mas a gente evita que o cão apresente algum sinal de desconforto. Se a gente deixa ele ali, ó, no tempo dele, respeitando o limite, o espaço dele, sempre a gente vai garantir e evitar que o cão apresente algum sinal de desconforto. Quando a gente precisa tomar essa atitude para passear, eu vou passear com o meu cão, aí você tem que botar você a coleira, ir lá para ele, colocar em cima dele, ir atrás dele para colocar. Olha quanta coisa estranha e ruim que está acontecendo nesse momento. Justamente, simplesmente, porque você não respeitou o espaço. Então essa eu acho, eu acredito, eu botei aqui, não é nem mais como uma visão de leigo, mas já era como de profissional, que talvez a gente não entenda isso. Para a gente evitar que o cão fique desconfortável em situações, é a gente respeitar o espaço dele. É a gente não se aproximar antes que ele demonstre que está pronto ou está querendo essa proximidade, esse contato. Então pense cada vez mais nisso. E mesmo com o cão, que é o cão da sua casa, que é o cão que vive com você, a gente precisa respeitar o espaço dele. Não é toda a hora que ele vai querer que você está em cima dele, que você pega ele, que você faz carinho, que não deixa ele ficar livre. Olha como é importante a gente olhar por esse lado e respeitar o espaço do cão. Essa foi bem simplesinha, né? Nossa, eu falei bem perto do microfone aqui. Que é super simples, uma coisa que a gente deveria fazer sempre, mas que a gente esquece. Ou por uma questão do que a gente quer, né? A gente quer pegar o cão. Para que eu vou ter um cão em casa se eu não posso chegar perto daquele cão? É justamente o contrário a visão. Aquele cão está em casa para que ele queira chegar perto de mim. Aí isso vai virando um ciclo. Aí, lógico, o cão não vai ter problema se você se aproximar dele, porque já existe todo um histórico. Só que antes de tudo isso, respeitar espaço. E se for um cão desconhecido ainda, quando eu digo desconhecido é que não mora com você. Mais ainda você precisa respeitar o espaço desse cão. Você não sabe como foi o dia daquele cão? Você não sabe as experiências que ele já teve? Qual é o nível de estresse que ele está já? Será que ele consegue lidar com uma nova situação? Um novo momento? Por mais que ele conheça aquilo? Então é importante a gente saber respeitar o espaço dos cães. Elizabeth colocou, concordo plenamente. Muito obrigado, que bom que a gente concorda aí. A gente vai melhorar cada vez mais o relacionamento dos cães com todos, né? Com todo mundo, de tudo isso que a gente falou. Enfim, agora eu quero deixar aqui pra gente, não é uma fórmula, não colocaria como uma fórmula, mas é um método. É um método pra gente evitar e garantir que o cão tenha o mínimo de desconforto. Porque estresse sempre vai ter, lembra? Sempre vai ter. Porém, se for um estresse dentro da capacidade do seu cão lidar, ótimo, perfeito, isso vai dar confiança pro seu cão cada vez mais. Lembra? Não vamos expor ao que ele não consegue. Porém, a gente vai gradativamente mostrando e garantindo que ele consiga lidar com essas situações diferentes. Não é evitar que ele tenha contato, é dar o contato para ele da forma certa, dentro dos limites que o seu cão consegue aguentar. Enfim,
O método eu chamo esse método de 3Ps. P de pato, é pra cá o P. Ou pra cá, sei lá. 3Ps. Eu uso esse método muito quando a gente vai falar de passeio, que aí é mais fácil da gente visualizar. Só que para tudo que a gente vai fazer com o nosso cão, esses 3Ps funcionam. Que é planejar, preparar e prever. São esses 3Ps aqui que a gente precisa fazer para evitar que nosso cão tenha um desconforto ou precise passar por um desconforto. Falando em uma questão de passeio, que é o mais fácil da gente entender, você planejar o seu passeio. Qual é o trajeto que você vai fazer? Né? Por onde você vai passar? Nessa hora que você vai passar, existe algum outro cão que também faça esse passeio? Existe algum portão que tenha cão para poder rimar? Então a gente planeja. É o primeiro P de todos, é a gente planejar, para a gente começar a evitar que o nosso cão passe por um desconforto. É planejar o trajeto que a gente vai fazer. Tem alguma rua que a gente precisa atravessar? Será que passa muito carro? Ou eu nem preciso? Será que eu preciso pisar numa grama? Enfim, olha como é mais fácil a gente observar esses 3Ps dentro de um passeio. Aí a segunda situação é preparar. Então, por exemplo, o meu cão vai precisar atravessar uma rua. Então eu preciso preparar o meu cão para essa situação, antes de colocar ele nela. Que seria o quê? Meu cão precisa sentar quando eu paro, quando ele está de guia. Então eu faço esse treino, eu preparo ele para que ele já entenda o processo e fique mais fácil, para ele poder sentar do meu lado, esperar eu chamar ele e conduzir para a gente poder atravessar. Eu já tenho que ter preparado ele para sons de veículos ou qualquer outro tipo de som que possam acontecer ali, que eu já planejei e sei que vão acontecer, que podem acontecer, para que eu possa colocar o meu cão nessa situação. Então, primeiro de tudo, eu preciso planejar o que vai acontecer, o que a gente vai fazer. Segundo, eu tenho que preparar o meu cão para as possíveis situações que vão acontecer ali. Inevitavelmente, por exemplo, colocar uma coleira. É uma situação que eu preciso preparar o meu cão. Não pode ser um desconforto, não pode ser um estresse. Então a gente usa esse P também. E o último P é o prever. Esse é o mais subjetivo, mas que a gente precisa ter essa capacidade. Então se você está andando com o seu cão, e aí falando de passeio, você está andando com o seu cão na rua e lá na frente você observou que tem um outro cão vindo, e seu cão não está preparado para isso, você não preparou ele para essa situação, porque no planejamento que você fez não era para encontrar outro cão. E aí você viu o outro cão vindo. Aí você pega e sai. Você pega e volta. Você viu que estava lá. Se bem que esse não é muito prever, né? Você viu, seu cão também deve ter visto, e aí você resolveu a situação. Agora, por exemplo, você vai fazer uma curva. Entrar numa esquina. Qual é a chance de ter uma pessoa vindo ali, de ter um outro cão vindo ali? Pode. Então você precisa prever e evitar que o seu cão faça essa curva de forma que se vier alguma coisa ele vai dar de frente ali, tomar até um susto e desencadear um desconforto, um sinal de desconforto e de repente um estresse maior do que o seu cão está capaz de lidar naquele momento. Então você evita essa curva. Ou você vai numa posição onde a curva seja mais fácil de se visualizar, de antecipar o que vai acontecer. Então fazendo isso dentro de um passeio, você evita que o seu cão apresente qualquer sinal de desconforto, porque ele não vai estar desconfortável com nada ali. Você planejou o caminho, o trajeto que vocês iam fazer, você preparou o seu cão para situações que poderiam acontecer e que vão acontecer ali, e você previu que poderia alguma coisa acontecer e já evitou. Já parou com isso. Ah, vai chover. Eu previ que vai chover. Não sei nem quanto tempo daqui. Então vamos voltar. Se meu cão não está preparado para tomar uma chuva, se eu não planejei isso para a gente andar num lugar onde não chovesse, onde não caísse a chuva, eu já parei. Já parei aí. Então a gente precisa sempre utilizar esses 3Ps. E para todas as situações que a gente for fazer com o nosso cão, para tudo que a gente for inserir o nosso cão, os 3Ps vêm sempre a calhar quando a gente fala de desconforto. Isso não quer dizer que você garante 100% que o seu cão não vai aparecer numa situação, se ver numa situação difícil ou delicada. Porém, o histórico de respeito aos sinais do seu cão é tão grande que ele vai apresentar o menor deles, ou aquele que ele sabe que resolve aquele problema. Se é simplesmente o contato com alguém, ele pode simplesmente desviar o olhar, ou ele pode simplesmente virar. E ele vai entender, e você também vai entender, que é a hora de sair dali. Vamos sair daqui, pronto, ó. Estresse aqui embaixo, sinal funcionou, seu cão aprendeu, desconforto acabou. Olha que maravilha que é isso. É isso que a gente precisa fazer com os nossos cães. E se a gente trabalhar com a socialização, que é apresentar à sociedade tudo que existe nela para o nosso cão, de uma forma positiva, regrada,
gradativa, respeitando o espaço e o limite do nosso cão, as chances do seu cão passar por um desconforto maior do que ele pode lidar são praticamente nulas. Você preparar o seu cão, quando eu digo socializar, a socialização, não é você jogar o seu cão ali no mundo, é você preparar ele para isso. Você planejou a socialização do seu cão, você preparou o seu cão e na hora que estava fazendo, você previu as coisas que poderiam dar errado e evitou que isso acontecesse. E aí depois, quando a gente fala sempre disso, depois você, entendendo que seu cão não estava preparado para aquilo, começou a prepará-lo. E aí você planejou essa preparação dele. Olha como um monte de P's que a gente usa o tempo inteiro e que vão ajudar demais a vida do nosso cão, a qualidade de vida dele. Então entenda que a socialização bem feita é um dos maiores pontos para a gente garantir o conforto do nosso cão diante das situações. Porém, você precisa conhecer os sinais de desconforto do seu cão. Você precisa respeitar esses sinais para principalmente o seu cão adquirir essas habilidades, para que ele tenha ferramentas de lidar com desconfortos e possa ensinar isso para outros cães também e possa reconhecer isso nos outros cães. Olha como você deu uma socialização maravilhosa e aumentou a qualidade de vida do seu cão. Muito obrigado a todos aí. Elizabeth colocou parabéns, Beto. Amamos muito tudo isso. Esse tema é maravilhoso. A gente precisa conhecer e reconhecer os sinais de desconforto dos nossos cães. A partir desse momento, você vai garantir que o menor desconforto do seu cão seja evitado ou que seja solucionado, que a gente consiga ajudar ele. Uma ótima noite a todos. Um brinde. Eu ia beber, mas bebo quando eu desligar. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Beijão, Nani.